Bioma é o conjunto de seres vivos de uma região. Os biomas lapidam não só os animais, as plantas, mas também o ser humano, que, como todas essas diferentes espécies nessas regiões, criou ferramentas adaptativas na sua forma de viver e expressões culturais. Nossa, quase, cara. O Brasil é um país rico em diversidade, com dimensões continentais, que abriga 6 diferentes biomas, e é através deles que vamos entender quais espécies de animais e plantas ali vivem, como vivem e o esforço na conservação das mesmas. Eu sou o Richard Rasmussen, biólogo e conservacionista, e esta minha nova expedição tem como missão percorrer esses 6 biomas brasileiros, desvendando a fauna, a flora e o homem que aí vivem. É aí que ela se esconde? A gente viu ela entrar nesse buraco no oco da árvore. Nós estamos no Passo do Lontra Parque Hotel, que é a nossa base no Pantanal Sul. Aí aqui a história é a seguinte: tem uma serpente que os caras morrem de medo aqui, mas morrem de medo. O medo é ruim, pois leva as pessoas a matarem esse magnífico animal. A primeira vez que eu tive um encontro com a Hydrodynastes gigas foi aqui mesmo no Pantanal. Que linda, que linda, que linda. Vem cá, volta, minha nega. Bicho aqui é difícil, parece uma naja, cara. Sabe a naja, cobra indiana? Esse bicho, olha só. Abre o capuz, tá vendo? Isso chama-se achatamento dorso ventral. O bicho achata o dorso e o ventre, pra parecer maior do que é. Impressionante, um bicho de uma elegância única, cara. Olha que animal incrível vocês estão olhando. É um privilégio vocês poderem ter, assim como eu, essa visão desse animal assim. Calma. É um privilégio. Repara, o tempo todo ela coloca a língua pra fora, olha. O que será que esse bicho tá colocando a língua pra fora, hein? Porque esse bicho não respira, não sente o ar, não cheira do jeito que nós cheiramos. Esse bicho coloca a língua para fora e leva partículas de ar grudadas nessa língua para dentro da cabeça, num órgão chamado órgão de Jacobson, onde ela interpreta. Olha que incrível isso. Ela interpreta esse gosto como cheiro, cara. É isso mesmo. Olha o que é a evolução, que é a natureza dando ferramentas para um ser desse. Que coisa maravilhosa, cara. Que cheiro, que gosto será que eu tenho, hein? Que cheiro será que eu tenho? Esse bicho identifica assim, dessa forma. Um encontro radical onde um jacaré, habitante do mesmo ambiente, quis tomá-la de mim. Ah, rapaz! Não, aqui não! Come de um lado, é jacaré de outro. Confesso que não perdi a fé, mas fiquei muito chateado.
você está no ambiente natural, mesmo que você esteja num hotel, você está num hotel de selva. Você está num hotel que uma das características e que fazem esse lugar ser tão especial, como aqui no Passo do Lontra Parque Hotel, é justamente a proximidade com a natureza. Isso impõe certos cuidados, onde você vai colocar a mão, olhar um pouquinho mais, observar o ambiente. Não dá pra... Entendeu? De qualquer jeito. Tem que observar. Até para evitar certos encontros, sustos. Você está aqui no ambiente e parece que está tudo sob controle, aí você vê um cabinho que nem esse aqui, olha. Olha lá, é um cabinho que se mexe. Uma serpentezinha inofensiva. Você pode até encontrar serpentes que são perigosas. Essa aqui, especificamente, é inofensiva, uma cobrinha cipó, mas muitas pessoas olham uma serpente e já tem medo imediatamente. Encontrar esses animais próximos ao hotel é uma das belezas de estar num lugar como esse aqui. Essas cobrinhas cipó, cor marrom, cor esverdeada, são muito comuns, só que a gente não enxerga no dia a dia porque elas estão completamente camufladas no ambiente. E de repente você pode encontrar um bicho desse dentro da sua casa. Olha que lindinha, olha que lindinha. Que baba que eu sou. Olha. Uma serpentezinha com... Uma serpente com... Eita. Completamente inofensiva. Só o jeitão. Olha, ele nem consegue nem dar o bote de verdade, cara. Que baba. Falei, eu sou muito brava. Ela se alimenta de anfíbios. Aqueles mesmos que você também tem medo. Mas é fácil assim no Brasil reconhecer se uma serpente é perigosa ou não. Só de olhar a cara dela que você já sabe que não é. Não tem nada a ver com cabeça em formato de V, não. Essa serpente com olhos bem grandes, tem hábito diurno, completamente inofensiva, não tem a presença de focetas loreais, que são aqueles órgãozinhos entre o nariz, ó, agora tá bem fácil de ver. Entre o nariz e o olho, você não enxerga nenhum orifício. Então ela não é uma víbora. E no Brasil, se não for uma coral, para ser peçonhenta tem que ser uma víbora. Olha só o achatamento que ela faz. Olha que temperamentalzinha que você é. Que bavinha. Ai, ela abre a boca, faz todo um display. Bonitinha. Enfim, essa é a beleza de estar num local como esse. Então, se vocês não esperam encontrar a natureza, um lugar como esse, um hotel num ambiente natural como esse aqui, não é recomendado para você vir. Ei, que bava! Descobrir, perder o medo e aprender. É isso.
Hidrodinastis gigante, muito maior que a anterior, apareceu no mesmo hotel. Ei, vem comigo, vem cá. Você, a tão temida. Hã? Não é à toa que é temida. Nossa, que personalidade, mano. Que personalidade. Essa é uma das serpentes mais temidas aqui do Pantanal. Não é à toa. Olha só a personalidade dessa serpente. Guerreira. Ó, olha o capuz. Ei, ela monta um capuz como uma naja. Calma, você é uma serpente inteligente, eu sei. Vamos acalmar. Avalie a situação. Eu vou me movimentar. Vamos pro sol. Essa serpente é uma serpente inteligente, cara. O pessoal tem medo por conta dessa atitude dela. Essa é a lendária Jaracuçu do Brejo, Surucucu do Pantanal. Nomes fantasia, apelidos, para uma serpente que não é peçonhenta, mas que tem todo um display que faz com que o povo morra de medo dela. Hidrodinastis gigas. Nossa, que bicho pesado. Conhecida com esses nomes de cobra falsa d'água, conhecido com o nome de Surucucu do Pantanal, Jaracuçu do Brejo, uma serpente áglifa, ou seja, ela não tem as presas inoculadoras de toxina. Muito comum, um animal muito comum, um colubrídeo muito comum que adora comer peixes, vai se alimentar de répteis, vai se alimentar, ou seja, de lagartos, vai se alimentar de aves, vai se alimentar de pequenos mamíferos e pode chegar a 3 metros de comprimento. E ela é uma serpente inteligente. Ela já percebeu aqui uma situação que para ela não é comum, né? Um ser humano, mas ela é mais inteligente que outras serpentes. Ela é uma serpente muito ativa. É uma serpente que interpreta situações. Ela está interpretando uma situação. Ao invés de me atacar, que seria se defender, ela sempre opta ir embora. E ela percebeu que se eu fosse um predador, eu já teria predado. Se viram a cara dos carcarás aqui? Eu vou tentar colocar essa serpente numa maneira tranquila em cima desse galho. Olha como ela avalia todas as situações. Meu, esse bicho é incrível. Os olhos negros, cara, me lembra muito Dracena, companheiro de ambiente dela, que é a que chamam de víbora do Pantanal. Outro bicho que acham que é venenoso e que não é. Essa serpente não é venenosa, não é peçonhenta. Este conhecimento popular é tão profundo que na Amazônia o seu bebê, um ribeirinho de mais de 80 anos, não acreditou que a serpente fosse inofensiva, mesmo eu deixando ela me morder.
Serpente, serpente, serpente. Essa serpente é simplesmente espetacular. Eu adoro esse bicho aqui. É um dos bichos de maior personalidade, uma serpente de personalidade da Amazônia. Seu bebê? É venenosa? Aí é lindo, isso é muito venenoso isso aí. É mesmo? É mesmo. Se eu lhe disser que ela não é venenosa, o senhor acredita? Depende da moção dela, né? E se eu lhe disser que eu vou deixar ela morder e em 15 minutos vai passar e eu vou estar desse jeito falando com o senhor igual, o senhor vai acreditar? Pega mais não aperta. Mas mordeu. Ela... É só uma coisa Essa aqui, ela é braba, mas ela não é venenosa. Ó. A surucucu, ela tem um dente tipo anzol. Então, essa não. Esse é venenoso pra caramba. O senhor já tinha chegado tão perto de uma? Assim, desse jeito aqui, sem desse jeito viva, assim? Eu não peguei porque ainda não achei necessidade, mas eu tenho visto muito dessa bicha aí. Hã? Já tenho visto muito dela, assim. Vem muito aqui. É. As fêmeas são maiores que os machos? Se ela me morder agora, o que eu espero que ela não faça e nem acho que ela vai fazer, porque ela já se tranquilizou. Mas eu quero que ela entenda que está tudo bem. Que coisa linda, mano. Um animal selvagem que já entendeu que eu não sou ameaça. Ela está avaliando o tempo todo, é extremamente inteligente essa serpente. Algumas pessoas que já foram mordidas, ela pode criar um inchaço e ela pode criar um edema, mas a pessoa não vai ser envenenada de verdade. O que ela tem? Ela tem ela tem glândula chamada uma glândula de Duvernoy. Essa glândula, ela produz um líquido, uma substância carregada de bastante proteínas, né, enzimas, que pode ser, para certas pessoas, de certa forma, alérgica. Eu já levei muita mordida desse bicho e posso garantir a vocês que não há o que temer. Olha isso aqui. Que show! Lembrando que serpentes são completamente surdas, né? Não completamente, elas não têm pavilhão auditivo externo, elas têm ouvido interno, mas não têm ouvido externo. Pode reparar que você não está vendo aqui o ouvido externo. Lagartos têm, serpentes não. E ela vai fazer aquela interpretação do ambiente, é um bicho diurno, ela vai fazer a interpretação do ambiente através da visão. Olha que olhos negros maravilhosos, ela tem bem arredondados, uma pupila, né, que faz com que ela enxergue e seja muito sensível a qualquer movimento em volta dela. E ela vai com a língua, que ela está aqui o tempo todo expondo, essa língua vai captar todas essas partículas de ar e para ela são estímulos químicos que ela percebe, carregados pela língua. Esse aqui é uma das duas serpentes brasileiras prediletas. Minhas são duas serpentes brasileiras prediletas. 3. Tá, eu tenho mais, mas 3 principalmente. 2 principalmente, vou reduzir bem. Pela personalidade. A Hydrodynastes, essa surucucu do Pantanal, que chamam lá na Amazônia de Pepel. E a Caninana, por conta da sua personalidade. Eu mais uma vez quero agradecer o Hotel Passo do Lontra Parque Hotel. Mais uma vez, quantos animais a gente teve a possibilidade de gravar aqui no quintal da nossa casa aqui no Lontra. Ô Alessandra, vem Alessandra, é hora, vem. Vem quebrar esse negócio aqui, olha como ela tá. Vem, dá a volta, vem Alessandra, vem. Alessandra! Eu acho importante isso, os funcionários do hotel,
os funcionários do hotel quebrar esse estigma, porque são os primeiros a fugir, falar, nossa, eu vi, é a Jaracuçu, Então, aí vêm os clientes, né, os turistas, e ficam com medo também, porque os turistas não conhecem bem, né, a maioria, né. Então, é importante porque o pessoal daqui, né, o pessoal que é local, tem que conhecer as serpentes da região. Eu vou colocar essa serpente que ela morre de medo na mão dela. A gente vai quebrar essa resistência dela. Eu falei já faz uns 3 ou 4 dias que eu falo para ela, Alessandra, a hora que eu achar aquela cobra braba, que tu fala que é braba, eu vou deixar ela mansinha na tua mão. Ó, segredo, energia. Energia. Eu não tô apertando, ela tá se apoiando em mim. Você vai começar com a cauda, para você ver como tá tranquilo. Você vai começar deste lado aqui, ó, com a cauda, segurando a cauda, apoia a cauda, inclina a minha mão, isso, assim, sem apertar. E aí, nós vamos tranquilamente, desse jeito. Aí. Tira a foto pra ela pra você passar. Vem, Bina, vem bater a foto e vem bater a foto aqui, ó. Olha lá, segura, assim, ó, aqui, ó. Ó, ela tá ficando agitada, por quê? Porque você tá mexendo demais nela. É só aqui, ó. Só aqui, ó. Faz o peso dela ficar aqui, ó. Apanha a mão aqui, ó. Isso. E deixa o peso dela ficar no ar. Aí, ó. Desse jeito, mulher. Aê. Aí. A surucucu do Pantanal. Ó a Jaracuçu do Brejo aí. Ó o demônio aí. Tá domado o demônio. Viu? Tira uma foto bonita aqui, ó. Tá tranquila? Então, eu vou soltar ela bem bonitona. Agora você espalha pro povo, viu? Fala que tu agora tem até foto pra provar, que tu botou a mão na Jaracuçu do Brejo, que ela é mansa. Passamos 1 mês e meio no Pantanal Sul sem voltar para casa. Percebemos nesse dia após dia a quantidade de encontros e situações diferentes envolvendo uma infinidade de espécies. O Pantanal pode não ser o mais biodiverso do nosso maravilhoso país, mas é certamente o que proporciona maiores oportunidades de encontros com a vida selvagem. Não bufa. Não bufa. Tô te soltando dignamente no seu ambiente. Aliás, eu acho que até evitei um desastre. Você com aqueles carcarás, com aquele bandinho safado de carcarás, não brinca não. Um dia dá presa, outro do predador, viu? Olha que linda. Jaracuçu do Brejo. Ah, rapaz! Não, aqui não! Come de um lado e jacaré de outro! Perfeito. Não é à toa que é temida! Nossa, que personalidade, mano! Que personalidade!
Surucucu do Pantanal. Hydrodynastis gigas, distribuída por toda a América do Sul. Um bicho inteligente, um bicho de personalidade. É a serpente que eu mais amo no nosso país. Vai, minha cobra predileta. Sempre que nos encontramos, é muita emoção.